Acho que a gente precisa conversar sobre um assunto que é um pouco sério. Antes de qualquer coisa, já dá um like no vídeo, se inscreve no canal que eu sei que você vai gostar. Eu vi aqui alguns comentários em vários vídeos de pessoas falando que eu nunca vou ser um homem de verdade. Pra mim, pessoalmente, eu tô pouco me lixando pra opinião dessas pessoas. Mas eu acho que é importante a gente falar sobre esses argumentos e trazer um pouco mais de informação aqui. Quando elas falam que os homens trans não vão ser nunca homens de verdade, normalmente usam alguns argumentos. O primeiro argumento que as pessoas usam é sobre a biologia, que biologicamente os homens trans nunca vão ser homens de verdade. Para desconstruir esse raciocínio, eu vou usar alguns fatos que eu pesquisei, que é o seguinte: quando a gente fala de cromossomos, normalmente a gente tem a noção de que XX representa mulher, XY representa homem. Só que tem uma questão que é: o que define a masculinidade é um gene que tá no cromossomo Y. Só que esse gene, ele é meio fanfarrão. Às vezes ele tá lá, às vezes ele não tá lá. Tem pessoas que têm os cromossomos XY, mas não tem esse gene. Elas acabam desenvolvendo características físicas externas femininas. Então são pessoas que, mesmo com o cromossomo XY, tem vagina, por exemplo. Só que os órgãos internos de reprodução são masculinos. Então as pessoas, por exemplo, desenvolvem testículos internos, não tem ovários. Se você olhar só externamente, é uma mulher, mas que nasceu com os cromossomos XY. E acontece o caso inverso também. Às vezes esse gene, ele dá uma fugidinha e vai parar no cromossomo X. Então tem casos de pessoas XX de cromossomos, mas que desenvolvem características masculinas. Acontece de uma pessoa que tem o cromossomo XX ter um pênis externamente, mas internamente ter ovários, ou ter até as duas genitálias, ser uma coisa ambígua. E essas pessoas são conhecidas como intersexo. Isso daí já cai um pouco a teoria de que é o Y ou XY que é um homem. Outra questão que falam é que os homens trans não têm a genitália masculina, que é o órgão mais importante para ser um homem. O órgão mais importante de um homem é o pênis mesmo. Coração, pulmão, fígado, cérebro, caga nisso tudo, né? A questão é que se a gente se basear exatamente no que eu falei antes sobre os genes e sobre as genitálias, não dá pra gente defender esse argumento. Por quê? Porque, como eu disse, tem pessoas que têm os cromossomos XX, mas que têm pênis. A biologia, ela às vezes trapaceia a gente um pouco. Outro argumento que as pessoas usam é que biologicamente existe o homem e a mulher. E aí tem uma questão que é muito frágil. Homem e mulher são gêneros. Sexo é feminino e masculino. E quando a gente fala de sexo, a gente fala de biologia, a gente fala de características biológicas, então são os cromossomos, genitálias e órgãos internos. Agora, quando a gente fala de homem e mulher, a gente fala de gênero. E gênero é uma coisa socialmente construída. A gente, no mundo ocidental, no Brasil ou aqui em Portugal, que é onde eu vivo, a gente ligou essas duas coisas, mas elas não são necessariamente ligadas. Elas, na verdade, não têm nada a ver uma com a outra em correlação direta. Então, o que acontece? Se uma pessoa nasce com características biologicamente de um sexo, ela pode se identificar com outro gênero que não é aquele diretamente correspondente, que é o caso das pessoas trans. Existe uma separação muito clara entre o que é sexo, que é uma coisa biológica, e o que é gênero, que é uma coisa socialmente construída. Então, só pra gente analisar aqui um pouco. Se a gente pensar que, por exemplo, uma pessoa pode nascer com o órgão reprodutor masculino, mas com os cromossomos femininos, como é que a gente vai interpretar essa pessoa? Essa pessoa é homem ou é mulher? E a resposta certa é: ela é o que ela quiser ser, ela é o que ela se identifica, porque tem a questão de identidade de gênero, que é como a pessoa se enxerga, e é isso que a gente tem que respeitar. O gênero é uma coisa que está no cérebro, não está nas genitais, não está nos órgãos reprodutores, porque é uma performance social. É como a gente se sente confortável de estar presente na sociedade.
E quando a gente fala de gênero, é um espectro, não são só dois gêneros, não existem só dois gêneros. É porque no Brasil e aqui em Portugal também, a gente reconhece legitimamente dois gêneros, mas existe um espectro gigante entre o que é reconhecido como homem e o que é reconhecido como mulher. Existe aqui 50 tons de cinza. Você pode estar aqui no meio, dependendo de como você se sente confortável. Feminino e masculino é uma construção social. O que é considerado feminino e o que é considerado masculino é uma coisa que a gente construiu. Como, por exemplo, eu lembro que a Carol fez uma pesquisa há um tempo e falava que 500 anos atrás, por aí, usar saltos altos era uma coisa de homem. Usar a cor rosa era uma coisa de homem. Usar espartilho era uma coisa de homem. Então assim, e isso mudou. Isso mudou com o tempo. Então, como a manifestação do gênero acontece, muda com o tempo. Então assim, a gente não pode achar que é preto no branco, que é porque é biológico, é isso e é inquestionável. Não é. Então só recapitulando aqui rapidinho. Quando a gente fala de biologia, a gente fala de sexo. E aí, nem aí quase é bom a gente falar de binário porque existem as pessoas intersexo. Mas, se a gente quiser enquadrar o binário em algum lugar, ele se enquadra melhor na biologia, que é o quê? Quando a gente fala de cromossomos e órgãos genitais e órgãos reprodutores. Quando a gente fala de gênero, o binário não se enquadra, porque é uma coisa socialmente construída. Então, o que é considerado feminino e masculino em Portugal é diferente do que é considerado feminino e masculino no Brasil, é diferente do que é considerado feminino e masculino na Índia, na China. Ou seja, varia muito de cada cultura. E tem uma outra questão que é, quando a gente fala de gênero, a gente tem que falar de duas coisas diferentes, que é identidade de gênero e manifestação da identidade de gênero. Então, por exemplo, eu me identifico como um homem. Então, a minha identidade de gênero é homem. Eu sou um homem, me considero um homem. Mas como eu manifesto o meu gênero, eu escolho. Por exemplo, eu posso ser um homem que gosta de usar brinco e maquiagem. Eu posso ser um homem que gosta de usar saia. Isso não me faz menos homem. Isso é como eu manifesto a minha identidade de gênero. Entende? Então, aqui é um jogo que tem muitas variáveis. A gente se resumir a biologia é uma coisa muito redutora. E além do mais, se a gente for falar só de genitália, por exemplo, as pessoas trans têm a possibilidade de fazer a cirurgia de redesignação. Ou seja, uma mulher trans, ela pode ter uma vagina. Um homem trans pode sim ter um pinto. Então, gente, não vamos tentar mascarar o nosso preconceito ou a nossa ignorância atrás de argumentos que são frágeis. Então é isso, pessoal. Curte aí o vídeo se você não curtiu no começo, subscreve no canal e semana que vem a gente conversa de novo. Beijo, tchau, tchau.